Ei, existe realmente preconceito e xenofobia em Portugal? Tem pessoas sofrendo preconceito e tem pessoas preconceituosas? Pensa aí comigo, só um pouquinho. Gente, eu sou o Wilker Cardoso. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, eu vivo aqui em Portugal, vou fazer 2 anos. E hoje eu quero tratar um pouquinho disso com vocês. Será que existe? Como é? Quais são as situações? E qual é a proporção que isso existe aqui em Portugal? Acompanha comigo aí o meu dia trabalhando em rebox, mostrando para vocês as paisagens, as aldeias e falando um pouquinho sobre esse assunto aqui em Portugal. E mais um dia, vamos lá. Mais um pouquinho para vocês conhecerem aí Portugal comigo. Hoje é um sábado e estamos aqui, ó. Como eu disse ontem, tava chover, tava frio e hoje também. Um dia chuvoso, um dia frio. Pode ver aí que o pessoal tá de casaco, tá de corta-vento, guarda-chuva, porque o dia tá frio e chuvoso. Olha aí, você pode ver que tá bem carregado o céu. E quem veio fazer sua peregrinação tá tendo que encarar aí a chuva. E onde é que nós vamos agora? Vamos carregar um carro lá em Orem e provavelmente levar até lá na cidade do Entroncamento. Então vai dar para vocês curtirem aí um passeio pelas aldeias comigo. Já que para ir lá para o Entroncamento eu não faço, né, os caminhos pelas autoestradas, e sim vou pelas aldeias e pelas nacionais. Como essa aqui que vocês estão vendo, ó. Essa aqui é a estrada que sai de Fátima em direção à aldeia da Ortiga. Pista de caminhada, paisagismo. Tá vendo aí flores? Essa graminha é chamada grama roxa. Ela vai pegando uma coloração roxa aí durante o verão. Fica muito bonita. Essa é uma zona muito boa para fazer caminhada. Para quem gosta de fazer uma corrida no final do dia ou de manhãzinha. Essa zona aqui é muito boa, é muito legal. E tô saindo, como eu falei pra vocês, de Fátima em direção a Orem. Vamos comigo, mais um dia pelas estradas de Portugal. E olha aí que paisagem gostosa. Estamos aqui em direção ao Castelo de Orem, passando aqui por trás do Vale Porto. O castelo tá lá em cima, olha lá. O castelo tá lá em cima. Vou fazer a volta aqui nessa colina, onde tem uma vinha muito bonita. E daqui a pouco eu passo lá ao pé do castelo. Olha como que tá bonito aí as uvas, né? As videiras bem cheia de folhas. Durante o inverno tava tudo sequinho. E agora, começo de primavera, ainda deu aí uma chuva para ajudar. Como tá bonito, olha só. Vai deixar vai fazer com que as plantas se desenvolvam ainda melhor, tá vendo só? Geralmente nessa época do ano já tá mais seco, mas ainda esse ano a gente teve aí uma surpresa. Uma chuvinha gostosa nesses 2 dias. E vamos lá, já mostro pra vocês o castelo. Já estamos aqui bem pertinho, olha lá o castelo. Castelo de Orem. Eu vim de uma cidade, pessoal, lá em São Roque, São Paulo, onde um empresário construiu um castelo. Se inspirou nas histórias que eu ouvia desse castelo aqui, porque o avô era aqui da cidade de Orem, o avô dele migrou para o Brasil, foi lá para São Roque e ele construiu lá um castelo para eventos, casamentos, festas, por causa das histórias que ele ouvia sobre esse castelo. E ele já esteve aqui nesse castelo, disse que veio fazer uma visita e gostou e acabou tendo essa ideia de fazer um castelo para eventos lá na cidade de São Roque. Se eu não me engano, já está ativo, já está funcionando. Casamentos, eventos, festas. Dá uma pesquisada aí. Castelo na cidade de São Roque, São Paulo. São Roque é uma cidade interessante para quem está aí no Brasil. Tem lá, né, como eu disse, o castelo. Tem uma grande quantidade de adegas de vinhos, muitas vinícolas. Agora tem o Museu do Carro, uma exposição grande lá de carros antigos. Junto com o Museu do Carro inaugurou um cartódromo. Então São Roque é uma cidade aí que está
desenvolvendo bem a parte do turismo. E um cidadão aí muito famoso, o Pablo Marçal, tá desenvolvendo um resort também lá na cidade de São Roque. Vamos fazer um empreendimento grande para eventos. Então, São Roque é uma cidade em desenvolvimento e interessante. Se você é aí da zona de São Paulo, vale a pena a visita. Eu conheço, não nasci, mas passei 25 anos ali. E agora, conhecendo aqui Portugal e levando vocês comigo. Vamos lá, carregar esse carro. E olha aí, pessoal, aproveitar e mostrar para vocês um pouquinho aqui da cidade do Entroncamento. E eu não pude filmar para vocês o percurso de lá para cá. Por quê? E o cliente veio comigo. E aí não tem como, não convém eu estar filmando e mostrando aí o cliente, né, e a conversa e tudo mais. Mas, fora isso, correu tudo bem. Chegamos aqui na cidade do Entroncamento, tô mesmo aqui próximo ao centro. Já descarreguei o carro e agora vamos voltar, fazer o caminho de volta, saindo daqui para Fátima. Vou deixar vocês aí curtindo a cidade, hein? Entroncamento é uma cidade grande, não é tão pequenina, assim como Torres Novas, mas que eu não conheço. Venho poucas vezes aqui, então não conheço bem. Não sei como é que é a estrutura. Sei que é uma cidade grande, né? Pro tamanho, para Portugal já é uma cidade considerada grande. E aqui é mesmo o centro. Vocês estão vendo aí? O centro do Entroncamento. Vou passar aqui por cima da linha férrea, da linha do comboio. Tinha uma outra passagem ali que era por baixo, mas para esse caminhãozinho aqui já não vale a pena. Fica muito estreito, muito abaixinho, então eu faço por aqui. E vamos lá, curtindo mais um pouquinho aí de Portugal. E qual que é o assunto de hoje? Vamos falar de preconceito. Como assim preconceito? Esse assunto é chato, tá saturado, mas é um assunto que acaba estando muito na boca aí da malta, da galera, por causa de alguns que correm aí na internet e pegam fatos isolados e tratam como se fosse algo cotidiano, algo da maioria. Pega fatos que aconteceram com um e jogam na internet, esperando like, esperando curtida. Então hoje o nosso assunto vai girar um pouquinho em torno disso aí, sobre preconceito, sobre xenofobia. Existe? Sim, existe, certo? Mas a que proporção? É generalizado? Todos? Não, não é assim, gente. A gente tem que parar com essa mania. Infelizmente o ser humano em si, não é só o brasileiro, pegou o péssimo hábito de generalizar as coisas ao extremo. Você tá vendo aí, ó, passando aqui pelo Entroncamento, essas casas aqui iguaizinhas. Por quê? Provavelmente eram casas militares, que aqui é uma base do exército, e estão reformando elas aí, estão remodelando. Então por isso que as casas são todas iguaizinhas. E aí a gente tava falando o quê? As pessoas pegaram o péssimo hábito de generalizar as coisas. E aí pegam um assunto, um fato isolado, volta pra tua terra, joga na internet. Aconteceu com mas fica sabendo 10, 20, 30 milhões. E aquilo se torna um negócio assim, viral, né? Muito like, muita curtida, muita repercussão aí na mídia, vai pro jornal, vai pra televisão e assim segue a vida. Mas poucas vezes você vai ouvir alguém dizendo: um português me ajudou. Poucas vezes você vai ver
né, um comentário de: olha, a senhora me ajudou, o senhor me ajudou, aquela pessoa foi muito boa pra mim, fez muito por mim. E quando tem, não viraliza, porque o ser humano está tão acostumado com a desgraça, né, com o comentário do ódio, que o ódio generalizado faz sucesso, mas a nobreza raramente alcança qualquer tipo de aplauso. Então nós estamos mais que habituados a aplaudir a desgraça e a não dar muita valor ou atenção para o bem que é feito, pela ajuda que é dada. Então, gente, vamos lá. Vamos melhorar um pouquinho a nossa mentalidade. Vamos melhorar bastante, vamos dizer assim. E é isso aí, gente. Como eu estava dizendo para vocês, infelizmente tem muita gente se aproveitando aí de fatos isolados e colocando vídeos, comentários, posts, reels, shorts e o caramba A4 na internet, dizendo que sofreu xenofobia, que português é preconceituoso. Gente, como eu falei pra vocês, eu tava aqui agora com um cliente e a conversa, né, veio fluindo aí 40 minutos de conversa. Uma pessoa já aí com seus 50 anos, né, nascida, crescida em Portugal. E a conversa veio diversos assuntos e um deles foi esse, que o português em si, né, a nação, as pessoas, de algum tempo pra cá, tem sido uma pessoa que o coração parece que tá mais duro, que tá tratando não só o estrangeiro, mas também o conterrâneo de forma diferente. E aí a gente entrou naquela questão: será que foi a pandemia? Será que o isolamento social acabou deixando as pessoas, né, mais ríspidas, mais duras, sem muita paciência para lidar com os outros? Ou será que é um processo onde o ser humano vai acabar se tornando cada vez menos social, menos preocupado com a interação com outras pessoas, cada vez com menos empatia, né, pelo próximo? Ou será que é a volta de Jesus? Chegamos a esse ponto. E o que acontece? A gente vê mesmo que as pessoas estão mais duras, não tem mais aquela preocupação de ajudar o próximo. Eu vejo que quando você vai ajudar alguém hoje, a pessoa se surpreende: nossa, você vai me ajudar? Né? A pessoa acaba se surpreendendo com a ajuda, porque ela não estava esperando. Na cabeça dela, o conceito de um ajudar o outro até sumiu. Por quê? Porque as pessoas estão realmente endurecidas. As pessoas estão realmente magoadas, machucadas. Só que tem alguns que se aproveitam disso para colocar na internet que todos são assim. Ainda existe gente boa, existe. Ainda existe pessoa solícita, né? Pessoa de bom coração, existe. Só que parece que ninguém mais aplaude, né, as boas atitudes. Parece que o mal está tão difundido na cabeça das pessoas que o que viraliza na internet hoje é o mal, não o bem. O que viraliza hoje é a desgraça alheia, não a boa ação. E isso não pode ser, gente, não pode ser assim. Nós, né, adultos, temos que formar a cabeça de jovens, de crianças, que ainda se colocam no lugar do outro, que ainda se preocupam com o bem-estar do próximo e que ainda possam doar seu tempo, suas ações para ajudar outras pessoas. Porque senão a gente vai parar aonde? O que vai ser da raça humana, dos seres vivos, se nós nos tornarmos tão, né, interiorizados? Você tem que meditar. Você tem que interiorizar. Você tem que ter o seu lugar de isolamento. E tome banho numa banheira de gelo. Meu, vai a merda. Desculpa, mas essa é a realidade, tá? Desculpa, não é da minha índole, mas vocês sabem que eu não costumo dizer isso, mas essa é a verdade. Poxa, que interiorizar o quê? Que se fechar o quê? Que se trancar o quê?
Isso não vai resolver problema nenhum, gente. Se isolar não resolve problema. Eu digo que você tem que se isolar de atitudes ruins. Você tem que se isolar de gente ruim, sabe? De não ficar sendo influenciado, dominado por isso. Mas jamais você vai poder viver sem nenhum contato com outras pessoas ou deixar de se importar com o bem-estar dos outros. De maneira alguma. A gente tem que se preocupar sim com o nosso próximo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos focar no assunto, né? Então, cuidado. Você que está aí vendo notícias e informações sobre preconceito, xenofobia, cuidado. Cuidado para você não estar sendo influenciado por alguém que se aproveitou de um fato isolado e generalizou todas as pessoas como preconceituosas ou más. Porque senão a gente também vai ter que aceitar os estigmas, né? De que todo brasileiro é bandido, que toda mulher brasileira é de índole duvidosa, que todo alemão é nazista, de que todo judeu matou Jesus, de que todo americano é consumista. E a gente vai ter que generalizar muita coisa. A gente vai ter que generalizar muitas coisas. Então tem que ter esse cuidado. Preste bem atenção de onde está vindo essa informação. Não pegue um fato isolado e generalize como se todo mundo fosse assim. Ah, mas a mulher gravou um vídeo e a senhora disse para ela: volte para tua terra, eu sou isso, eu sou aquilo. Verdade, aconteceu. Só que não é todo mundo que é assim, gente. É um fato isolado. Fato isolado não pode ser tratado como comportamento único. Fato isolado não pode ser tratado como comportamento geral. Fato isolado não pode formar o caráter de um povo a ponto de você gerar um preconceito de que todo português é assim, ou que todo europeu é daquele jeito, que todo americano é daquele outro, que todo brasileiro é daquele jeito. Não pode ser assim, gente. Vocês têm que ter um bom senso de buscar mais informação. Ah, eu vi isso. Procura buscar mais informação. Procura saber mais sobre o assunto. Procura ver outras fontes e não leva aquilo como ao pé da letra. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho amigos portugueses. Eu tenho pessoas que nunca me viram antes e que hoje são meus amigos depois que eu cheguei em Portugal, com quem eu tenho amizade, por quem eu tenho grande respeito, grande carinho. E eu não posso deixar que as pessoas falem isso dizendo todos os portugueses são assim. Do mesmo jeito que eu não aceito dizerem que todo brasileiro é daquele jeito, é assim ou é assado. Poxa, não posso, porque eu conheço, eu sou um e eu conheço pessoas que não são. Então vocês têm que ter essa preocupação. Se você está pensando em migrar para um lugar e está vendo notícias ruins, procura ver também notícias boas. Procura ver o que é de bom que aquelas pessoas fazem pelo próximo. Eu conheço aqui pessoas em Portugal que não só são nossos amigos, mas que nos ajudam, que nos auxiliam, que estão participando, né, do nosso crescimento, da nossa vida. Poxa, isso não pode, esse tipo de notícia ruim não pode afetar a sua mente a ponto de você desistir dos seus planos, dos seus sonhos, por causa de um comentário de uma pessoa. E eu não estou falando de um ou de dois, tá, gente? Eu estou falando de alguns influencers, youtubers, alguns que têm aí históricos de grande público, mas que se aproveitam às vezes de um X, de uma notícia específica para colocar todos no mesmo cesto. Olha, não é porque aquele pezinho de limão não deu limão que aquele ali não vai produzir limão. Ou não é porque aquela laranjinha ali tá azeda que aquela ali também vai estar. Tem que ter cuidado. Me deixa muito triste ver notícia generalizada, onde uma pessoa pega um tratamento isolado de uma pessoa que ela recebeu e coloca isso como um coletivo. Eu moro em Portugal há 2 anos, vou fazer 2 anos. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito, seja pela minha nacionalidade ou seja pela cor da minha pele. Eu não sou nenhum branquinho dos olhos azuis, tá, gente? Eu tenho descendência negra e então
na minha pele, no meu cabelo, você vai ver um moreno aqui, né, puxando pro negro. O que acontece? Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Ah, mas isso foi você. Exato. Do mesmo jeito que estão aplaudindo quem sofreu, eu também tenho que cobrar que eu nunca sofri. E eu conheço outras pessoas que também nunca sofreram. Então cuidado com esse tipo de conteúdo que você está consumindo. Cuidado com esse tipo de pessoa que está influenciando o influencer, que está influenciando sua cabeça, sua mente. Vigia, vigia. É melhor você buscar outras informações para não cair nessa cilada, vamos dizer assim, de que todo mundo é ruim. Como eu falei, eu tenho amigos aqui em Portugal que me auxiliam, que me ajudam, que são pessoas de grande estima para mim, pessoas muito boas, que eu já vi ajudando não só a mim, mas outras pessoas. E o que se louva hoje é o mal. Não vamos fazer isso, não vamos aplaudir o mal, não. Vamos louvar, né, as boas ações, vamos aplaudir as boas ações, vamos reconhecer o bem e não dar ibope pro mal. Porque do contrário, a gente vai parar num buraco sem fundo, num buraco negro, né, num black hole aí. E não tem que ser assim a nossa vida. Nós temos que construir em cima de fatos, não apenas em cima de fatos isolados, mas fatos concretos. Existe, infelizmente existe, mas não é algo generalizado, não é uma nação, não é um povo, são pessoas, e indivíduos não formam um povo. Então, não se preocupe com o seu tom de pele, não se preocupe com o seu idioma, não se preocupe com a sua naturalidade, de onde você nasceu, porque isso não vai definir quem é você, certo? E é isso, pessoal. Então, antes de você, né, migrar para qualquer lugar, não veja só as notícias ruins, não veja só as notícias sensacionalistas, né, as desgraças que falam sobre aquele lugar, porque senão você vai ter um preconceito sobre aquela nação, sobre aquele povo, e isso vai te tornar um preconceituoso. Antes mesmo de conhecer, de saber a verdade, você já vai ter formado uma opinião sobre aquele povo. Então, tudo que você semear, um dia você vai colher. Você não é obrigado a semear nada, mas tudo que você semear, um dia você vai colher. Lei da semeadura, lei do retorno, entenda como quiser. Só que toma cuidado, para que as pessoas não estejam colocando aí na sua cabeça sementes malignas, sabe? Te tirando do seu foco, do seu objetivo, impedindo você de crescer, impedindo você de chegar a qualquer lugar. Talvez você planejou, sonhou, e uma notícia dessa acabou com a sua vontade, com o seu ânimo. Ah, não vou não, porque lá meu filho vai sofrer com um preconceito. Ah, não vou não, porque minha mulher, o meu marido vão sofrer preconceito. Gente boa e gente ruim existe em toda parte. Como assim? Olha só, Jesus escolheu 12. Dentre os 12, um traiu Jesus. Então tinha gente boa e tinha gente ruim. Deus criou todos os anjos. Dentre todos, um causou a queda de 1/3, quer dizer, de 33% de todos. Então toma cuidado com o que estão semeando na sua cabeça. Cuidado com o que estão semeando para você desistir ou desanimar. Veja fatos, veja estatísticas, veja fatos reais. Ah, mas teve um aumento muito grande do preconceito em Portugal. Teve. Mas por quê? Teve um aumento muito grande também da imigração. Teve um aumento da população. E as pessoas, infelizmente, né, devido, sei lá, à pandemia, o endurecimento do seu coração, não estão sabendo lidar umas com as outras. Observa o trânsito para você ver. O trânsito, o povo está saindo no tapa por qualquer coisa. Observa que isso é uma coisa generalizada, né? Não generalizando, mas que está acontecendo com o ser humano. O ser humano está endurecendo o seu coração, mas que ainda tem gente boa, mas que ainda tem gente que ajuda, mas tem gente que ainda acolhe.
Então não vá por essas notícias aí de é o fim. Não, não vá por aí não. Você tem um sonho, você tem um plano, busca Deus, fala com Deus, pede direção. Se Deus está dizendo vai dar certo. Vai com fé que vai dar certo. Tenha isso na sua cabeça. E o que eu digo para vocês, do mesmo jeito que dizem, né, que todo brasileiro gosta de futebol, eu não gosto, nunca gostei. Do mesmo jeito que todo brasileiro diz que gosta de funk, não gosto, nunca gostei. Tenha isso na sua cabeça, nem todo português é mau, nem todo americano é mau, nem todo europeu é ruim, nem todo brasileiro é bandido. Vamos colocar assim para você entender. Tá planejando, tá sonhando, quer fazer, não se deixa levar pelas más notícias. Vai em frente, luta, batalha, se organiza, vai dar certo. E eu creio que você vai chegar aonde você quer chegar. E vou virar a câmera aqui para vocês verem mais um pouquinho da estrada, para não ficar vendo só a minha cara. Tô chegando onde? Tô passando aqui pela terra que chama Bairro. Exatamente. Essa terra aqui se chama Bairro. Esse bairro se chama Bairro. Essa aldeia se chama Bairro, gente. E é assim, pessoal. Eu vejo também aí notícias, né, de pessoas que foram preconceituosas. E eu me entristeço, claro que sim. Mas eu não tenho isso como algo generalizado. E eu não tenho isso como algo que é comum. Muito pelo contrário. O comum é você tratar alguém bem e ser tratado bem. Independente da sua etnia, da sua cor de pele. Se você trata bem as pessoas, elas vão te tratar bem. E o que acontece muitas vezes? Vamos dizer assim, as pessoas vêm para um país e querem trazer a cultura do seu país de origem. Lá onde eu morava, eu tocava guitarra num apartamento e não tinha problema. Mas aqui não vai ser assim. Lá onde eu morava, eu tocava tambor dentro do apartamento e ninguém reclamava. Aqui não vai ser assim. Lá onde eu morava eu criava uma vaca na varanda. Aqui não vai ser assim. Então o que eu estou dizendo é que você também não pode querer introduzir a sua cultura sem respeitar o espaço dos outros, sem respeitar o direito dos outros. Você pode sim manter a sua cultura, as suas origens, né, a sua raiz, claro, sem desrespeitar o espaço dos outros, certo? Se você manter isso na sua cabeça, de que eu preciso respeitar o espaço dos outros, você vai viver bem em qualquer lugar. Mas eu ainda não conheço. Pesquisa, do mesmo jeito que você está assistindo a internet para ver desgraça, procura assistir a internet para aprender a cultura do país para onde você vai. Na Suíça não pode dar descarga depois das 10 da noite. Como é que eu sei disso se eu nunca fui na Suíça? Porque eu vi na internet. Olha, se você cortar o macarrão, os italianos vão ficar muito bravos. Ou se você pedir ketchup para colocar na pizza, eles vão ficar muito irritados. Como é que eu sei disso? Eu nunca fui na Itália. Por causa da internet. Então procure entender a cultura do país. Procure entender os limites. Porque tem gente que ainda não aprendeu limites. Nem no próprio país, nem em nenhum lugar do mundo. Então procura aprender um pouco sobre limites, que você vai se dar bem. Se você aprender um pouquinho da cultura de um país, você vai se dar bem naquele lugar. Tá bom? Tô chegando aqui em Fátima, já mostro pra vocês. E aí, pessoal, chegamos. Já estou aqui em Fátima. E aí alguém vai dizer assim: você está defendendo o português, o europeu, o americano. Não estou defendendo ninguém. Estou apenas defendendo o que é certo, o que é justo, o que é louvável. Do mesmo jeito que eu defendo os brasileiros de boa índole, né, de bom caráter, de boa educação, eu defendo portugueses, europeus, americanos, porque infelizmente o que se vê hoje é o contrário. O que se vê hoje é pessoas que aplaudem o errado, louvam
o errado e envergonham o que é certo. Pessoas que têm prazer em postar desgraça, mas raramente você vai ver ela postar uma boa ação. Raramente você vai ver ela falando de alguém que doou roupa, que doou alimento, que doou móveis, que cedeu, né, um pouco do seu tempo pro outro. E isso não me cabe, não me desce. Não me desce engrandecer o mal e diminuir o bem. Não fui criado assim, não tenho esse conceito. Muito pelo contrário. Vou te dar um exemplo categórico. Quando uma pessoa é traída, sofre aí um adultério, quem é a pessoa que é zombada? Quem é a pessoa que é humilhada, que passa por chacota? O traído. Como se quem cometeu o adultério tivesse certo. Como se quem cometeu o adultério fosse o esperto, o bom, e o que foi traído fosse o idiota, o bobo. Não concordo, não aceito. E sei que aí no Brasil estão falando muito disso. Não vou nem citar nomes porque não merecem. O adultério é ruim em todos os aspectos. Ninguém é bom e ninguém tá certo. E louvar quem traiu piorou. Diminuir quem foi traído menos ainda. Então tá na hora do caráter, né? Que nós precisamos melhorar o nosso caráter. Precisamos melhorar a forma como nós vemos as coisas. Então isso se cabe em qualquer situação. Não coloque todos no mesmo patamar, porque nem todos são iguais. Não trate todos do mesmo jeito, porque infelizmente, né, tem muita gente aí que vai achar que todo mundo é preconceituoso, que todo mundo não é assim. Eu não concordo, não aceito e espero que vocês me entendam. Esse foi aí o nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe você, seus sonhos, seus planos. E deixa aquele like, se inscreva, faça suas perguntas sobre como é a vida aqui em Portugal. Eu respondo tudo que eu puder, claro. E vai com fé que vai dar certo. Até o próximo vídeo.